Olá, boa noite a vocês que estão nos acompanhando aqui nesta reunião, a última reunião da nossa série de estudos do livro Resgate da Verdade. Está aqui, mostrei tantas vezes para vocês, né? É um estudo bíblico diferente, ele foi concebido para pessoas que querem buscar um pouco mais de aprofundamento na palavra de Deus. É um estudo bíblico apologético. As lições foram preparadas, né, como quase todo estudo bíblico, tem uma sequência de temas, mas sempre com uma abordagem mais aprofundada, com referências bibliográficas. Ele começa com uma temática mais filosófica antes de entrar na Bíblia, porque a gente quer com isso também mostrar às pessoas que não creem, talvez, na inspiração da Bíblia, ou sequer que Deus existe, que há argumentos sólidos, né, científicos, arqueológicos, filosóficos, para que nós possamos realmente aceitar o fato de que Deus existe e de que a Bíblia é a palavra inspirada dele. Então, o convite para que você conheça esse material é fácil, o PDF é gratuito, é só você ir ao Google e digitar PDF Resgate da Verdade. Você já vai encontrar, então, a página onde pode fazer o download desse material aqui, desse estudo bíblico. E nós passamos aqui praticamente um ano estudando aqui semanalmente esse material, Resgate da Verdade. O nosso grupo, ele se auto-intitulou Upstreamers, né? E tem um significado especial. E eu fico feliz também de, neste momento, nós estarmos aqui reunidos para encerrar essa sequência de temas. Foram 20 deixa eu lembrar aqui, foram 26. Hoje é o 26º estudo, né? Vimos aqui sobre a Bíblia, sobre o estado do ser humano na morte, o assunto da lei de Deus, o sábado, o santuário celestial, o juízo divino. Tem muita coisa boa que ficou gravada, inclusive, e está à disposição aí no meu canal, ok? Se você quiser assistir às gravações dos outros estudos, é só você procurar a playlist Upstreamers aí no meu canal no YouTube e você encontra os 26, né, os 25, agora com esse 26, estudos ali gravados. A gente sempre tem um estudo breve aqui do assunto, do tema principal, que os amigos aqui, os jovens, já leram antes, né? E depois temos um bate-papo, e nesse momento é que a coisa fica bem legal, né? Porque cada um contribui com as suas ideias, com as suas opiniões, com a sua experiência. Mas antes de a gente encerrar, só para recordar, eu quero pedir que a Maria Fernanda, né, a gente conhece como Mafê, carinhosamente Mafê, ela foi uma das pessoas assim muito importantes, né, na gênese, na origem desse grupo aqui, desse projeto. E eu queria pedir então que a Mafê, antes de eu começar aqui a recapitulação desse estudo, brevemente falasse para a gente como foi que tudo começou, há quase um ano, e por que esse nome, Upstreamers? Se ela quiser dividir a função também, de repente ela explica a parte do como começou e quiser incumbir alguém aí de explicar o porquê Upstreamers, eu acho que fica legal assim nesse último dia a gente lembrar de tudo, como tudo começou. Oi, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Hoje é o nosso último PG da série e eu fico muito feliz por todos aqueles que assistiram até agora. E eu vou contar um pouquinho para vocês como começou e vou pedir para uma pessoa muito especial para mim, que é a Gabi, para ela contar depois para a gente por que esse nome, da onde surgiu esse nome. E eu vou pedir essa função para ela. Mas o pequeno grupo começou comigo e com o Leonardo, que está aqui. A gente estava conversando à tarde, e aí, até mesmo com a Laura, a gente tinha falado no dia anterior também, mas a ideia de começar o PG começou, acho que era uma quarta-feira à tarde, a gente estava conversando sobre temas da Bíblia, e aí a gente ficou assim, nossa, mas tem tanta coisa interessante que está acontecendo na nossa época e a gente não tem um rumo a seguir, ou os nossos amigos parece que não estão enxergando isso, parece que está passando tanta coisa, mas a gente não sabe o que fazer para os nossos amigos se aproximarem e também como falar, e até mesmo para a gente, que norte que a gente deve ter. E aí a gente lembrou que a nossa amiga Giovana Borges, filha do pastor Michelson, aí a gente falou assim, será que se a gente conversar com a Gi, será que o pai dela não pode conversar com a gente, pra gente conversar, falar um pouco sobre a Bíblia, entender um pouco mais como funciona, e para poder explicar para alguns amigos que estão um pouco distantes da igreja também. E aí a gente falou, e aí chamou os nossos amigos que a gente estudou no internato, no NASP Hortolândia,
E aí a gente falou, vamos chamar o pessoal que estudou com a gente, e aí a gente vai acrescentando mais algumas pessoas, quem quiser participar também. E aí foi. Aí a gente começou, a Gi super aceitou, e o Michel, a gente ficou muito feliz que ele aceitou a participar. E aí a gente começou. Com isso, a gente acabou chamando alguns outros amigos que não tinham estudado com a gente. Aí eu chamei, por exemplo, a minha prima, a Brenda, que tá aqui. Aí o Schiller ficou sabendo, acho que no YouTube, com alguma live que o pastor estava fazendo. E aí foi chamando gente de todos os lugares, com o Matheus também, que é da parte lá do Nordeste, o Henry, que é do Mato Grosso, na região Centro-Oeste, que eu também sou de lá. Então, assim, a gente tem pessoas hoje no nosso grupo de várias partes do Brasil. E até o Miguel, que é um amigo nosso, que é lá dos Estados Unidos, ele assistiu alguns PGs com a gente. Então, foi algo muito legal, algo muito divertido, que além de estar falando da palavra de Deus, a gente também estava junto com os nossos amigos, e a gente podia ter, nossa, eu preciso realmente acordar, porque Jesus está voltando e a gente precisa se preparar para isso. Então, foi assim que começou. E nisso tudo, a gente começou a falar, qual vai ser o nome do nosso grupo? E uma das nossas amigas, a Júlia, que ela infelizmente não pôde estar presente hoje, mas ela colocou um nome assim, coloca Nadando Contra a Maré. Aí a gente, Nadando Contra a Maré? Deixa isso daí até a gente achar um outro nome. E aí surgiu o atual nome, que vai ser explicado pela Gabi. Eu joguei a bomba para ela. Que foi um amigo nosso que escreveu, pegando um pouco mais dessa filosofia Nadando Contra a Maré, mas que tem um significado muito importante, muito legal, que a Gabi vai estar explicando pra gente. Só um detalhe, Gabi e Mafê, é bom lembrar também que nós temos um Instagram, né? Foi criado um logotipo ali, né, do Upstreamers, e tem toda uma filosofia, então procure lá o Instagram do grupo, né? Tem algumas postagens ali, temos que, quem sabe, retomar com um pouco mais de frequência, né? Mas existe lá. Se inscreva, acompanhe o trabalho, né? E quem sabe outras coisas surgirão ainda desse projeto que com certeza foi motivado por Deus, né? Gabi. Bom, uma vez jogou essa alguma para mim, mas eu estou muito feliz assim de explicar um pouquinho mais também sobre o Upstreamers. Não estava no projeto do início, fui convidada e agradeço muito o convite, o pessoal que me fez, e foi uma honra estar aqui junto com vocês nesse período que a gente ficou junto. Bom, o que é Upstreamers? Traduzido para português, é basicamente Além do Rio. E traduzindo um pouquinho mais, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse termo, era porque os salmões, para completar, né, o seu ciclo ali de vida, eles tinham que voltar para o rio onde que eles, na verdade, pro lugar onde que eles nasceram. E aí, nisso, eles tinham que nadar contra a maré, no caso, né? Então, eles enfrentavam várias coisas. E aí, traduzindo para nossa vida, a gente ficou, mano, isso aí parece muito com o nosso cotidiano. Por quê? Muitas das vezes a gente se prende no oceano da vida, né? A gente tem que nadar contra a maré, a gente tem que nadar contra o mundo. E a gente tá, né, andando contra a mão do mundo para a gente se encontrar com Cristo. Então, basicamente, acho que resumindo, a ideia principal do nome aqui do nosso PG é isso, entendeu? Então, nadando contra a maré para se encontrar com Cristo, no nosso caso, né, nadando contra o mundo para a gente se encontrar com Cristo. Eu não sei se eu consegui explicar muito bem, mas é basicamente isso. A Gabi explicou direitinho e é bem isso, porque nós somos peixinhos tentando voltar para o lar. E esse PG, ele serviu também como só o começo de uma grande jornada de discipulado. Então, se você que está assistindo tem alguns amigos e assistiu toda essa série, com certeza você está preparado para falar para as pessoas que estão à sua volta. E o nosso, como o pastor já disse, esse livrinho, O Resgate da Verdade, ele está disponível gratuitamente. É só colocar lá no Google que aparece, aí pode baixar, tem o PDF dele. E se eu não me engano, ainda tem alguns disponíveis impressos, né? Acho que tem que procurar direitinho lá, mas também deve ter nas lojinhas.
Então, é isso. Se você tem a vontade de compartilhar dessa mensagem que você acabou assistindo ao longo de quase um ano junto com a gente, não perca a oportunidade, porque Jesus está muito perto de voltar. E é nosso papel como jovens pregar e falar do amor dele para as pessoas, principalmente para os nossos amigos. A gente pensa muito em missão, nossa, para fora do país. Mas para começar a missão ela começa com as pessoas que estão ao nosso lado, os nossos pais, nossos amigos. Então, faça a sua parte, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar cada um de vocês. Amém. Inclusive, uma novidade para vocês, esse estudo também está disponível agora numa Bíblia Jovem que a CPB lançou. A Casa Publicadora Brasileira lançou uma Bíblia Jovem, está muito bonita a diagramação dela, a capa, e lá atrás, como material adicional, além de outros materiais, tem o estudo bíblico Resgate da Verdade. Então, se vocês quiserem depois adquirir uma Bíblia nova, pensem nessa aí com carinho, Bíblia Jovem da CPB. Você vai levar junto esse material aí, impresso, né, o Resgate da Verdade. Eu sempre tenho dito aqui para os jovens desse grupo que realmente este ano de estudos foi um treinamento, né? Porque a gente não pode virar obeso espiritual de só consumir e não se exercitar para manter a forma. E o exercício no cristianismo é missão, é estudo bíblico, é compartilhar a esperança com pessoas, né? Então, como a Mafê disse, esse conhecimento que vocês adquiriram ou reviram, né? Ele deve ser levado adiante, né? Eu espero que cada um de vocês agora seja um polo disseminador dessa mensagem, quem sabe formar grupos, né? Eu postei aqui no meu canal esta semana um vídeo, convido vocês que estão nos assistindo agora também a assistir este vídeo, é uma coletânea de testemunhos e dicas também de como ministrar estudo bíblico, não só presencialmente, mas também virtualmente, que é uma modalidade que surgiu com força agora nessa pandemia, né? Então, onde quer que você esteja, como aqui, né? Estamos aqui reunidos, pessoas de vários lugares do Brasil e em casas diferentes, locais diferentes, mas estamos aqui reunidos. Então, é uma oportunidade, uma janela que Deus possibilitou e que nós temos que usar, né? Então, assista lá o vídeo Isso Mudou Minha Vida. Você vai gostar, é bem interessante. E ali tem dicas de como dar estudos bíblicos online. Gente, depois de 25 temas, estudando a verdade bíblica, né, o resgate da verdade, estudando as verdades bíblicas, uma coisa é certa, né? Quando nós estudamos a Bíblia, não basta a gente entender que aprendeu alguma coisa, que cresceu, quem sabe, no conhecimento de alguma coisa. A Bíblia, ela exige de nós um posicionamento, né? Tiago mesmo diz que a pessoa que ela se aproxima da verdade, vou parafrasear aqui, né? E não faz nada, não toma nenhuma decisão, é como alguém que olha no espelho o seu rosto natural, vê talvez que há uma mancha, uma sujeira e não faz nada, não limpa, né? Não busca limpeza. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que sempre nos perguntar o que Deus quer de mim com isto, com esse estudo, com essa revelação, né? E você colocando em prática aquilo que está aprendendo, Deus vai concedendo cada vez mais luz, mais conhecimento, e essa experiência é maravilhosa, né? Eu estou há 30 anos já na Igreja Adventista, 30 anos caminhando como um cristão bíblico, e cada dia aprendo mais coisas, me maravilho mais ainda com esse Deus maravilhoso, e é uma experiência que realmente vale a pena. O tema de hoje, então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, é justamente essa proposta. O que fazer com tudo que eu aprendi, né? Compromisso com a verdade. Esse é o último tema. E eu tenho aqui, tem alguns textos bem interessantes aqui, de pessoas que se deram conta de que realmente a verdade é um tesouro maravilhoso. E eu começo com a história desse escritor famoso, chamado Oscar Wilde. Vocês devem ter ouvido falar dele, ou talvez de alguma obra que ele já tem escrito, né? Ele é muito famoso. O Retrato de Dorian Gray é dele, né? Então, veja, ele nasceu em 1854, morreu em 1900, tendo sido criado em uma família cristã protestante. Wilde demonstrava ser alguém dotado de várias capacidades, habilidades intelectuais. Ele era dramaturgo, poeta, crítico, um escritor prolífico. Com menos de 30 anos, já havia ganhado diversos prêmios de literatura grega e latina. Anos mais tarde, ele escreveu diversas obras, entre as quais aqui eu já citei, O Retrato de Dorian Gray, mas a mente dele parecia estar em um campo de batalha entre o amor a Deus, que ele aprendeu lá da família, na infância, e a sedução do sensual.
Apesar de ser casado, em 1895, Wilde passou 2 anos na prisão por cometer atos imorais com vários rapazes. Ele considerava a homossexualidade como a demonstração mais pura do amor. Seu destino, após a prisão, foi Paris, na França, onde passou seus últimos anos. Finalmente, em novembro de 1900, uma forte meningite tirou-lhe a vida. Alguns sugerem que a doença foi agravada pelo álcool, ele se tornou consumidor de álcool, bebida alcoólica, e também contraiu sífilis, né? Wilde morreu como qualquer outro, mas não sem tomar uma última decisão. Isso é que é o aspecto bonito da história dele, né? Momentos antes de morrer, ele solicitou a presença de um sacerdote católico para lhe oferecer perdão, já que o caminho trilhado por ele não era capaz de lhe proporcionar paz. Ele sabia que tinha tido uma vida torta, de pecados, né? Uma conclusão muito óbvia, né, para um gênio, mas que demorou para ser entendida. O funeral foi realizado numa igreja famosa no centro de Paris. O silêncio e a reverência daquele local evocam a tranquilidade que pode ser sentida quando há um compromisso com a pessoa do Filho de Deus, que é, como já estudamos e aprendemos, ele mesmo a verdade. Que bom que o Wilde teve esse encontro, né, com Deus, com a verdade, no fim da vida, mas a ideia é a seguinte: não precisamos esperar tanto tempo, né? Não precisamos esperar para encontrar a paz que alguns só encontram nesses momentos extremos. Nós podemos já desfrutar disso, nesse momento. Então, estamos diante de uma tarefa extremamente árdua, unir a mente e o coração. E não é algo tão simples assim, né? Aceitar argumentos e declarações racionais é só o começo da jornada, que deve culminar com o comprometimento vitalício, com o conteúdo compreendido, né? Então, hoje a gente quer arrematar desse jeito. É um estudo racional que a gente fez, com bastante argumentação bíblica, apologética, mas não é só isso, não pode ser só isso, né? Esse conhecimento tem que descer da mente para o coração também, e tomar a nossa vida, o nosso ser todo, ok? Então, o que vemos em nossos dias é uma insistente negação da fé cristã em diversos segmentos da sociedade. Por isso que, como disse aí a Gabi, né, nós somos peixes que nadam contra a maré, porque hoje a avalanche, né, é um tsunami contra os valores judaico-cristãos é bastante grande, bastante forte, né? Malcolm Muggeridge, um jornalista famoso, britânico também, teve uma história interessante de conversão também. Ele abraçou a fé cristã mais ou menos como Wilde, no fim ali da vida, nos últimos anos de vida, e esse jornalista ex-ateu disse o seguinte, ele é muito profundo, sabe? Se tornou claro, na segunda metade do século, que o homem ocidental decidiu abolir a si mesmo. Estando cansado da luta para ser ele mesmo, ele criou o seu próprio tédio, fora de sua própria riqueza, a sua própria impotência, fora de sua própria erotomania, sua própria vulnerabilidade, de sua própria força. Ele mesmo tocando a trombeta que faz com que as paredes de sua própria cidade se desmoronem, em um processo de autogenocídio, convencendo-se de que ele é muito numeroso e trabalhando em conformidade com a pílula, bisturi e seringas para se tornar menor, a fim de ser uma presa fácil para seus inimigos, até que finalmente ter se educado em imbecilidade e poluído e se drogado em estupefação, ele se ajoelha perante um cansado, agredido e velho brontossauro e torna-se extinto. Esse é um resumo da história triste da humanidade, das pessoas que andam sem Deus, né? De que acham que a vida é só isso que elas podem ver e assim acabam se tornando extintas, né? Como disse aqui a comparação dele, né? Então, é uma declaração poderosa. Então, a gente deve pensar por um momento no seguinte, né? Mesmo diante de tamanho avanço tecnológico e da libertação de todas as correntes que impedem o prazer, é comum encontrarmos pessoas que andam quase em desespero em busca de algo que seja capaz de preencher o vazio do coração. Pode parecer assim já meio lugar comum, né? Vazio do coração, mas isso é muito real, né? Um autor que, não sei se a gente já comentou aqui ou já indicou, Viktor Frankl, que é um psicanalista suíço, né? Tem livros muito bons, alguém que esteve em campos de concentração, e ele percebeu, inclusive fundou uma escola de filosofia, de psicologia chamada logoterapia, e ele percebeu que realmente o que torna o ser humano feliz ou
que ele dá alguma motivação para viver é ter um sentido para viver, um sentido para a sua existência. E claro que Deus sabe disso, né? E claro que Deus quer ser esse sentido. Na verdade, é o único sentido real, porque é eterno. Cientistas são incapazes de responder questões fundamentais da existência humana, como: qual o sentido da vida? A ciência não dá resposta para isso, né? Líderes internacionais bem-intencionados são quase descartáveis. E uma sociedade que resolveu tornar a vida um exercício diário, inútil. Assim como Oscar Wilde, muitos outros só se apercebem da necessidade de Deus após fracassarem em suas tentativas de satisfação. Tentam de tudo e chegam a um ponto que percebem que esse tudo não satisfez. Aconteceu isso com Salomão, né? O homem mais sábio que já pisou nesse planeta, um rei poderoso e um coração que se tornou vazio, infelizmente. O rei Salomão viveu por volta do ano 950 a.C. 3.000 anos nos separam dele, mas suas palavras, tão distantes no passado, ecoam em nossos ouvidos e nos trazem à mente sentimentos conhecidos por todos nós. Em seu livro Eclesiastes, que dizem ser o livro mais azedo da Bíblia, 70 vezes ele utiliza a palavra vaidade, que vem do hebraico rebel, que quer dizer vazio, nulidade, neblina, fumaça. Ou seja, Salomão, ele viveu tudo o que podia, experimentou tudo o que podia, o que o dinheiro pode comprar, o que o prazer pode conceder, e ele percebeu no fim da vida que era tudo vaidade. Ou seja, tudo rebel, tudo fumaça, tudo sem sentido. Na verdade, ele sentiu saudade dos tempos em que ele era fiel a Deus, que andava de mãos dadas com Deus na sua juventude, né? Então, o livro de Eclesiastes é como um vovô, sabe, um vô já idoso, que convida os netos para sentar ali e ouvir o que ele tem a dizer do alto de sua experiência, depois de ter vivido muitos anos e experimentado muitas coisas. É assim que Salomão descreve a busca incessante pelo conhecimento, as riquezas, os prazeres, o trabalho, entre outras realidades da existência humana. São fumaça porque passam rápido e não trazem real satisfação. Conhecido como o livro mais depressivo da Bíblia, Eclesiastes reflete um momento específico da vida do autor, Salomão. Ao começar a estabelecer alianças políticas com povos ao redor de Israel, por meio de casamentos, Salomão afastou o coração dos princípios divinos. Ele se casou com muitas e muitas mulheres pagãs, idólatras, que acabaram pervertendo a mente do rei. O harém dele chegou a ter 1.000 mulheres, e ele prestou culto aos piores deuses cananeus, até aqueles que exigiam sacrifícios de bebês, de crianças, no fogo, né, sendo queimadas. Quanto mais o reino se expandia, maior se tornava o abismo no coração do monarca. Absolutamente nada produzido por mãos humanas ou sentimentos resultantes de prazeres carnais seria suficiente para preencher o vazio rebel em seu coração, em seu íntimo. Uma vida oscilante entre o tédio e o desespero seria o destino do rei. Se alguém pode pensar que riquezas são sinônimos de felicidade, o rei teve tudo isso. Se alguém pode pensar que muitos casamentos, ou muitos relacionamentos, ou prazeres, ou boa comida são sinônimo de alegria, esse rei teve tudo isso. E no fim conclui que era tudo passageiro e que não fazia sentido. Quer dizer, claro que o casamento, um casamento, obviamente, claro que dinheiro, claro que bons prazeres na vida são coisas boas, mas quando Deus dirige tudo isso, aí sim. Caso contrário, o que acontece? O infinito no coração humano, o coração que não tem esse infinito não se satisfaz. E é um texto muito bonito, né, de Salomão, em que ele fala assim, ó, Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Eu acho esse texto fantástico, porque aqui Salomão ele resume toda a sua filosofia ao dizer o seguinte, olha, você tenta colocar de tudo no seu coração. Repito, dinheiro, prazer, fama, poder. Só que o seu coração tem um vazio do tamanho da eternidade. E nada dessas coisas é eterno. Portanto, só quando você encaixa ali o Deus eterno, as coisas fazem sentido. É a peça que falta e que completa todo o cenário, dá sentido à vida. Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. E nada do que não seja eterno vai conseguir suprir esse vazio. Ok? O vocábulo hebraico olam, traduzido como eternidade nesse texto, também pode significar infinito. Portanto, o texto está dizendo que há um espaço infinito em nosso coração, em nosso interior, né?
A sede de significado e propósito para nossa existência não será saciada enquanto evitarmos olhar a face daquele que nos chamou à vida. Oscar Wilde descobriu isso tarde demais. Ele podia ter sido tão feliz, né, se tivesse descoberto isso antes. Esse é um autor, vocês já sabem disso, que eu gosto, aprecio muito, né, e depois aqui eu vou mostrar a capa do livro Cristianismo Puro e Simples, né, uma das obras mais impressionantes do C.S. Lewis. E ele diz aqui, nessa página 121 da edição em inglês, ele faz uma comparação que eu acho muito interessante. Eu cito de vez em quando em palestras, né? Ele diz assim, as criaturas não nascem com desejos, a menos que exista satisfação para eles. Um bebê sente fome? Bem, existe uma coisa chamada comida. Um patinho quer nadar? Bem, existe uma coisa chamada água. Se eu encontrar em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Isso é fantástico, né? Porque, de fato, se uma pessoa como Salomão e outras tantas que esse mundo já viu, que são tão ricas, tem poder, tem tudo que as pessoas ligam com felicidade, admitem em algum momento que não são felizes ou não foram felizes, é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa que não pertence a esse mundo, porque elas têm tudo que esse mundo oferece, está faltando aí. E C.S. Lewis, então, é muito claro em dizer que isso prova que nós não fomos feitos para este mundo, porque mesmo quem tem tudo que este mundo oferece não é feliz, então a nossa felicidade ela foi projetada para ser desfrutada plenamente em outra realidade. Nós somos feitos para o mundo eterno, para a vida eterna, né? Uma vida vazia é precisamente o que temos quando nos encaramos no espelho de nossa existência. Não é mera coincidência que uma das mais conhecidas frases de Jesus seja: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. O cansaço provocado por essa busca incessante só pode ser aliviado com a pessoa de Jesus Cristo. De maneira maravilhosamente bela, Malcolm Muggeridge, de novo, esse jornalista que se converteu também no fim da vida, ele descreve, então, a inutilidade do esforço humano no século passado e a contrasta com a simplicidade e relevância do Filho de Deus. Conflitos, né? Esse mundo já viu tantas guerras, tantas injustiças e barbaridades. Este planeta já contemplou, já viu, coisas que mostram que o coração humano realmente é corrupto, né? Não há solução, a não ser que Deus intervenha em nossa história. E o Muggeridge, então, preste atenção agora, preste bem atenção na profundidade das palavras desse ex-ateu que se encontrou com Deus no fim da vida. Malcolm Muggeridge. Nós olhamos para trás na história e o que vemos? Impérios se levantando e caindo, revoluções e contra-revoluções, riquezas acumuladas e riquezas desperdiçadas. Shakespeare falou sobre a ascensão e queda dos grandes, que vão e voltam como a lua. Eu ouvi um louco austríaco anunciar ao mundo a criação de um Reich alemão que duraria 1000 anos. Eu vi um palhaço italiano dizendo que o calendário reiniciaria a partir de sua própria ascensão ao poder. Eu vi a América mais rica e com mais poder militar do que o resto do mundo junto. Se os Estados Unidos tivessem desejado, eles poderiam ter superado César ou Alexandre em suas conquistas. Hitler e Mussolini estão mortos, lembrados apenas com infâmia. Stalin é um nome proibido no regime que ele ajudou a fundar e dominar cerca de 3 décadas. A América é assombrada pelo medo do término do precioso óleo que faz as estradas barulhentas. Tudo isso em uma geração. Tudo isso em uma geração. Tudo levado pelo vento. Por trás da poeira deixada pela queda dos nossos super-heróis, permanece a gigantesca figura de uma pessoa. Por causa de quem, por quem, em quem e através de quem a humanidade ainda pode ter paz. A pessoa de Jesus Cristo. The End of Christendom. Fantástico. Como eu queria ter escrito isso. A profundidade, né, dessas palavras, ao mostrar que realmente só há uma esperança para esse planeta. E só há uma esperança para nós aceitar o convite que Jesus nos faz. Ele diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. A porta do coração, a porta da mente, da vida. Se você abrir a porta e deixar que eu entre, aí sim, eu vou cear com você. Eu vou fazer parte da sua vida. E todas as peças vão se encaixar. Tudo fará sentido.
Vocês são bem jovens ainda, né? Não precisa esperar para depois, tá, gente? Não precisa deixar para o futuro, não precisa deixar chegar à idade avançada para concluir que tudo isso aqui é verdade. Vocês podem experimentar essa realidade desde já. Vocês podem decidir assumir um compromisso real com a verdade. E a verdade é Jesus. O casamento é uma demonstração pública do compromisso entre um homem e uma mulher. Deus criou o casamento lá no Éden. E nós podemos comparar o batismo, né, ao casamento. Porque você só se casa com quem você ama. Pelo menos esse é o ideal. E foi assim que Deus planejou que fosse. Você tem um tempo de namoro, noivado, conhece e vê que realmente é a pessoa com quem você quer passar o resto dos seus dias. Então o casamento sela essa decisão. O batismo se assemelha a isso porque antes de que haja o batismo, pelo menos a Bíblia nos ensina assim, nós como adventistas praticamos isso, estudamos a Bíblia, conhecemos o nosso Deus mais de perto, mais intimamente, e quando entendemos que realmente queremos ter um compromisso para sempre com Ele, não quer dizer que não seja um compromisso que não vai haver percalços, quedas ao longo do caminho, momentos de fraqueza. Não, mesmo um casamento feliz tem momentos difíceis e desafiadores, não é verdade? Mas é uma decisão de permanecer com Deus e, mesmo que caia, se levante segurando as mãos dele para o resto da vida. O batismo é como um casamento com Jesus. E eu espero que você que está nos assistindo, se você não passou por essa cerimônia, por esse momento marcante ainda, faça planos para isso. Quem sabe o próximo batismo não pode ser o seu. Conhecendo mais profundamente a palavra de Deus, se entregando completamente a Jesus, que dá sentido à vida, por que não tomar a decisão de, em algum momento, também passar por essa experiência do santo batismo? O batismo é uma demonstração pública da aceitação da fé cristã. Depois de receber diversas informações neste estudo, o que impede você de assumir um compromisso com a verdade por meio do batismo? Que Deus o ajude a dar esse passo importante. A pergunta que vai nortear as duas perguntas que vão nortear nossa conversa agora são essas aqui. Quais são os principais motivos que impedem uma pessoa de assumir um compromisso duradouro com Jesus Cristo? E para saber mais sobre o verdadeiro batismo bíblico, fica aqui a sugestão de você ler depois em casa, né, como tarefa de casa, as seguintes passagens. Romanos 6, 3, 4, 10 e 12, Gálatas 3, 27, Mateus 28, 20, Mateus 3, 16, Atos 8, 38, Colossenses 2, 12, Marcos 16, 16, João 3, 5, Atos 2, 38 e 22, 16. Se quiser fazer um print da tela aqui e depois analisar essas passagens, você vai perceber que o batismo é uma cerimônia muito rica, muito bonita, representa morte para o pecado e vida nova em Cristo. Cristo mesmo passou por isso, embora não tivesse pecados. Ele nos deu exemplo. E ele foi batizado adulto nas águas. Portanto, nós temos que ser batizados no momento que temos compreensão do que é a verdade. Quem crer e for batizado será salvo. E batizados por imersão, como Cristo foi. Deu-nos o exemplo. Porque ela representa um sepultamento em água e um ressurgimento para uma nova vida. Meus amigos queridos, então é isso. Resumindo, né? Quer dizer, não resumi tanto assim, mas eu me empolguei porque o assunto é maravilhoso mesmo. Mas então, compromisso com a verdade. Quem puder abrir as câmeras aí para a gente se olhar nos olhos, né? Compromisso com a verdade. O que vocês podem comentar em adição ao que já foi dito? Que compromisso vocês vão assumir daqui para frente, ok? Que agora é a nossa vez de dizer para Jesus, olha, eu entendi. Eu quero daqui para frente ser diferente, fazer algo diferente, ter uma vida cristã diferente. Quem quer começar a comentar sobre esse tema? Eu posso começar. Ok. Então, basicamente, o Michelson Borges ele resumiu muita coisa bem bacana. Ele falou da vaidade, Salomão, das guerras, tudo em uma década, de que tudo é passageiro, nós temos carência, né, que só pode ser preenchida de uma forma. E aí teve as perguntinhas, mas, por incrível que pareça, parece que quanto mais afastado de Deus, quanto mais pecador e miserável nós somos, quando olhamos para a figura de Jesus e vê que ele suportou tudo por nós, vide o episódio do Getsemane, né? Quando tinha a hoste satânica lá falando para ele larga esse cálice, se desfaz dessa humanidade. Jesus, não, eu vou até o fim,
porque eu os amo verdadeiramente, né? E aí, quando você está afastado e olha para esse ponto, você percebe o quão precioso nós somos e quão miserável nós somos. Nós precisamos nos agarrar a Deus, né? A questão do batismo, ela nos remete como se fosse um casamento mesmo, né? Só que aqui é apenas passageiro também. A Terra já tem um prazo para acabar. E aí nós vamos viver a eternidade lá no céu. A eternidade é um tempo imensurável, imensurável. Então, como é que a gente vai passar a eternidade lá no céu se não for para experimentar a vida inteira com amor, a eternidade feliz? Porque se for para passar a eternidade sem a felicidade, não é o sinônimo de paraíso. Então, nós estamos nessa fase transitória aqui na vida para que nós possamos observar todas as falhas que a humanidade cometeu e quão ruim é estar longe de Deus. E aí nós nos agarramos a esse batismo para dizer, nossa, agora eu estou casado com Deus e eu vou todo dia pedir o Espírito Santo para que ele venha, me aperfeiçoe, me molde, para que mude minhas vontades, meu interesse, porque essa vida de pecado não é boa. É bom mesmo a gente estar sempre junto com a fonte da vida, a fonte do prazer. Imagina passar a eternidade feliz ao lado da fonte do prazer. Então a gente começa agora, dia após dia, até a volta de Jesus para se acostumar com a eternidade. Tivemos aqui uma amostra, né, de alguns milênios de que realmente não vale a pena viver sem Deus, não vale a pena viver sob governos que não têm Deus. Todas as tentativas humanas deram em nada, ou deram em fracasso, ou deram em sofrimento, né? Só uma pequena correção, né, Schiller? Claro que você colocou assim de modo geral, mas só para lembrar de estudos que já fizemos também, né? 1000 anos, então, no céu, né? Em nossas férias com Jesus, com Deus, com os salvos, a bordo da Santa Cidade Nova Jerusalém, e depois a eternidade na Terra recriada, né? Aqui, que será o novo céu e nova terra, com o trono de Deus aqui também. Nós já vimos isso e foi um estudo maravilhoso. Quem quer comentar também na sequência sobre esse estudo de compromisso com a verdade? Se quiser compartilhar também com a gente aqui o seu compromisso também, fica à vontade. Mafê? Eu particularmente, um dos meus livros favoritos da Bíblia é Eclesiastes, porque eu acho, assim, para mim, eu acho que ele é um livro muito para os jovens, pra gente entender o que a gente está fazendo da nossa vida, porque lá, Eclesiastes é um livro muito sincero. Ele vai falar assim para você, olha, não é porque você vai fazer coisas boas a sua vida inteira que você vai receber coisas boas a vida inteira. Às vezes, as pessoas que fazem coisas ruins vão estar aparentemente super bem, e a pessoa que faz coisas boas aparentemente vai estar super mal. Mas lembre-se de uma coisa, tema a Deus, porque a justiça divina é certa. Então, Eclesiastes para mim é um livro muito acorda para a vida. E um dos meus versos favoritos está em Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Não se esqueça de seu Criador nos dias da sua mocidade, da sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem. Antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Então, o momento para a gente estar lembrando de Deus, de Cristo, é agora. E a coisa mais importante, porque como o Schiller falou, a questão do casamento vai ter o que é o batismo, e assim você tá com Cristo lá no céu, para ter o real prazer que é estar com Cristo. Antes de tudo, você tem que começar aqui na Terra. Você tem que ter a comunhão com Cristo, você tem que conhecer Ele de verdade. Ontem, conversando com o Marcel, a gente estava falando algumas coisas na hora que a gente estava fazendo o culto, estava conversando. Será que eu realmente conheço Deus? Será que eu realmente sei quem é Deus para mim? Porque a gente estava analisando a história de Enoque. Enoque, quando a gente para analisar, não tem quase nada que fala sobre Enoque na Bíblia. E você fica assim, nossa, mas Enoque andou com Deus, estava junto de Deus, e não tem quase nada falando dele? Ok, Moisés, Elias também estão no céu. E tem muitas coisas que falam sobre eles. Mas Enoque, que ele andava tão próximo de Deus que Deus quis levar ele para o céu, não tem muita coisa que fala dele. E aí a gente chegou à conclusão de que tem coisas que realmente a gente só vai saber no céu. Mas uma coisa que a gente tomou de lição é que a gente precisa ter a comunhão constante com Deus.
E se a gente quer realmente descobrir alguns enigmas que a gente tem aqui na Terra e alcançar realmente a felicidade, a gente tem que estar preparados para estar no céu e ter a comunhão, porque é algo diário. É como eu falar com os meus amigos, é como eu ligar para a Laura, para o Léo. É algo constante e que a gente vai construindo aos pouquinhos. E a mesma coisa com Deus. A gente tem que ter essa ligação, assim, pai e filho, mas também de amigo. Porque às vezes a gente, que é jovem, às vezes a gente deixa de contar algumas coisas para os nossos pais, mas a gente conta para um amigo. E Deus é esse amigo. Porque ele nunca vai te dar um conselho, ele nunca vai fazer algo que vai te machucar. E aí você toma a verdadeira decisão, porque você chegou num ponto de comunhão tão próximo com Deus que aceita o batismo. E aí sela essa real amizade. Mafê, eu gostei muito do título que você deu para Eclesiastes, né? Acorda para a vida, né? Acho que devia ser, na linguagem de hoje, fica muito bem, acorda para a vida. Realmente é isso aí, né? É um livro que fala, olha, jovem, você pode fazer o que você quiser na sua vida, mas lembre-se de que a vida tem um fim. E de que Deus também vai julgar todos os intentos, todas as ações, atitudes, né? Então temos que pensar bem nisso. Antes que eu me esqueça, né? Eu citei aí no estudo, e quero mostrar aqui, um dos livros que realmente para mim foi muito marcantes, Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, né? Um ex-ateu. Ele não esperou até o fim da vida como Wilde, como Mugger Reed, né? C.S. Lewis se converteu na sua vida já adulta, mas dedicou muito da sua vida para Deus, depois escrevendo obras maravilhosas, né, e sendo um grande pregador. E outro ex-ateu também que se converteu, e foi uma grande bênção para a humanidade, foi o Chesterton. Eu sempre cito esses dois porque, interessante, lendo Chesterton também, né, e com influência de outras pessoas, claro, o Lewis se converteu. E esse autor aqui era um jornalista, uma pessoa de uma mente brilhante, né, escreveu obras muito boas como esta aqui, Ortodoxia. Então fica aí o convite para você conhecer esses livros. Aliás, no meu blog outraleitura.com.br tem ali um bannerzinho do lado direito, dicas de leitura, alguma coisa assim. Eu até fiz uma postagem com o título Livros que todo estudante universitário deveria ler antes de ir para a faculdade. Então fica lá a recomendação de algumas dezenas de livros ali que você poderia ler, deveria ler, antes de encarar um mundo universitário, um ambiente secularizado, né? Vale a pena esse estudo. Muito bem, quem mais quer comentar sobre esse nosso encerramento aqui? Compromisso com essa verdade que nós estudamos, essa maravilhosa verdade que estudamos. Vou. O pastor falou de Salomão, eu lembrei do primeiro capítulo, né, de Profetas e Reis, onde Ellen White fala ali sobre o reinado, né, de Salomão. E ela dá uma imersão sobre a história de Salomão gigantesca. No começo ali ela fala com tantos detalhes, todas as consequências da influência de Deus em Salomão, que você quase que ouve as trombetas quando eles estão fazendo a inauguração do templo, sabe? Você se sente lá. Mas da mesma forma você se sente amargurado quando você começa a perceber o que o ser humano se torna quando vai se distanciando de Deus. Você lê ali entre as letras ali, você parece que vê o rosto de Salomão amargurado, sabe? Um homem desgastado, um homem sem motivação, um homem sem vontades. E aí também me lembra desse raciocínio muito interessante do C.S. Lewis. De, poxa, se a gente não tem a que a gente precisa aqui, é sinal de que a gente não é daqui, né? A gente vê muito isso na questão de animais, né? Quando você pega um animal de cativeiro e solta em um lugar que não é dele, muito dificilmente ele vai sobreviver, quase que impossível. Porque ele não está adaptado, aquele não é o lugar dele, né? Da mesma forma nós aqui na Terra, de passagem. Falando sobre essa diferença do homem próximo de Deus e distante de Deus, esse filósofo, não sei o que ele não me lembro, que o pastor citou, que foi para um campo de concentração, inclusive esqueci o nome dele. Viktor Frankl. Se eu não me engano, ele foi aluno de Freud. E Freud dizia que as duas, a base ali do ser humano é o sexo, né, a reprodução, e a sobrevivência, né?
tudo. Ali é questão de sobrevivência, comida e o sexo. E esse Viktor Frankl, é isso? Isso. Ele foi aluno de Freud e aí ele acabou indo para esse campo de concentração. E ele sai daquele campo de concentração divergindo completamente de Freud. Porque lá ele vê tudo que Freud falou. Ele via homens se prostituindo para uma colher a mais de sopa. Ele via filho matando pai, sabe? Pessoas se matando lá dentro por um par de botas. Então ele viu tudo que o mais podre o ser humano podia fazer. Mas ao mesmo tempo ele viu jovens que se colocavam na frente de idosos no paredão para ser fuzilado. Ele viu pessoas que viam outras morrendo de frio, porque a gente sabe, lá era muito frio, né? E essas mesmas pessoas tirando as próprias roupas dela e dando para essas pessoas que estavam morrendo de frio, compartilhando alimentos, mesmo quando não tinha. Então, a gente pode perceber a diferença, né, de um ser humano com Deus e de um ser humano que se esqueceu de Deus. E a gente entra na questão do batismo, né? No meu batismo, eu me lembro muito bem. Foi algo muito marcante. Acho que foi o melhor momento da minha vida. E eu lembro de algumas palavras que o Rodrigo falou para mim. E uma delas foi: olha, meu irmão, a partir de hoje, Satanás vai investir o poder maior que ele tiver para te destruir. Mas saiba você que o momento que você clamar, o momento que você pedir para Deus, ele vai te socorrer. E isso é muito real. Assim, todo mundo é filho de Deus, independente de ser batizado ou não. Mas a partir do momento que você assume que você é filho de Deus, você diz, eu sou filho de Deus, é uma diferença gigantesca. Você continua pecando, você continua sendo pecador, mas você se sente mais próximo de Deus falando com você ali, sabe? Porque é uma aliança, realmente, é um relacionamento que você começa. E é algo fora do normal. É impressionante. Eu acho que todo esse estudo que a gente fez, esses 25 estudos, né? Agora o 26º, a gente preparou tudo para hoje, para chegar hoje, né? Porque quem garante que a gente vai acordar amanhã? Quem garante? Quem garante que semana passada a gente perderia o pastor Robson, um missionário, um homem de Deus? Uhum. Tantos outros familiares nossos. Quem garante? Quem garante que a gente não vai perder alguém ou nós mesmos amanhã? Então por que a gente vai postergar, né? Vai atrasar isso e não assumir hoje? Né? Claro, hoje é difícil, agora é difícil você falar, ô pastor, quero me batizar, me batiza agora. Mas batismo espiritual, né? Falar, Jesus, me muda, eu quero ser diferente e eu quero me batizar. Você já foi batizado. Só falta ali o ato consumado. Mas não retardar, né? A gente não pode retardar. Salomão teve a vida toda, tudo bem, mas quem garante que a gente vai ter? Né? Ô, Léo, você como sendo o batizado mais recente aqui do grupo, me diga, você recomenda isso para quem está nos assistindo? Óbvio, né? Óbvio, como não recomendar uma coisa dessa? Ainda mais o meu, né? Não sei quem viu aí, mas nossa, foi muito especial. Mas uma igrejinha no interior, minúscula, vai ser tão especial quanto o meu. Porque não é pelas pessoas, não é pelo lugar, é para quem você está declarando isso? Está declarando para o universo. Imagina o universo em festa, né? Todos os anjos, as pessoas as pessoas não, né? Mas os seres que habitam o universo, vendo quando um filho do homem, que é um pecador, um homem feito de carne e osso, assumindo que é ir para o céu, que é filho de Deus, que assume o sacrifício de Jesus, né? Amém. Obrigado, Léo, pelo testemunho. Tem mais que Mafê? Vou fazer só um adendo no que o Léo estava falando, mas eu me batizei com 9 anos de idade, então já tenho um bom tempo, vai fazer quase 10 anos esse ano, mas ok. Mas é igual o Léo estava falando, é uma experiência muito boa e muito marcante. Eu me batizei ainda bem novinha, mas eu lembro até hoje do dia do meu batismo. E eu prometi para Deus que eu nunca mais ia mentir. Tá que talvez eu tenha vacilado nisso do que eu falei, mas eu prometi para Deus que eu tentasse ser diferente a cada dia mais e buscar Ele a cada dia mais. E aos poucos, ao longo dessa jornada,
desde o dia do meu batismo até hoje, eu tenho tentado ficar mais perto dele. E uma coisa que eu aprendi, que eu também estava comentando ontem com o Marcel, é que chega num momento que a gente está tão próximo de Deus que às vezes as coisas parecem estar tudo errado. Tudo aquilo que você imaginava, tudo aquilo que você tinha planejado dá errado. Uma coisa que eu sempre achei muito importante para mim era relacionado ao meu curso e à faculdade que eu iria fazer. Atualmente eu faço direito, só que pela primeira vez eu não tenho certeza se é isso que eu realmente quero. E eu sou muito voltada para os estudos, então quando a parte dos estudos dá errado, eu fico muito triste, eu choro, gente. Eu sou aquelas pessoas que choram por notas, sim, podem me julgar, mas eu choro. A Laura tá aqui para comprovar isso e ela sabe que é. E assim, fora outras coisas que aconteceram, mas mesmo nisso que eu achei que chegasse um momento que eu não teria certeza e que era algo muito importante para mim, Deus me deixou tranquila. E eu tô assim, não, tá nas mãos de Deus, o que Ele quiser eu vou fazer. E é só um exemplinho bobo, mas chega um momento que você tá tão perto de Deus que pode dar tudo errado. Mas mesmo que dê errado, Deus te dá paz. Ele te tranquiliza e Ele te deixa mais... Olha, eu nunca disse que você ia ter provações. O Marcelo falou isso pra mim ontem, a gente tava conversando. Aí ele falou, olha, Deus nunca disse que a gente não ia ter provações. Mas Ele disse que ia estar do nosso lado e que ia levar o fardo por nós. Então, mesmo que for difícil, vai ser tranquilo. Você vai ficar bem. E você vai sentir uma paz e vai conseguir passar por tudo aquilo, sabe? Então é isso. Eu acho que a partir do momento que você se batiza e entrega a tua vida a Deus, você tem essa garantia de que, e olha, não é por nada não, mas Satanás ele vai fazer de tudo, o possível e o impossível, para jogar você na lona. Isso é uma coisa que é clara aqui. Se tá tudo muito tranquilo, dá uma olhadinha na tua vida, porque alguma coisa aí não tá muito certo. Porque Satanás só vai tentar derrubar quem tá em pé. Porque quem tá deitado, ele não precisa fazer nada. Então é isso. Mesmo que as coisas estiverem difíceis, Deus, Ele vai estar do seu lado. E é a melhor decisão que eu poderia ter tomado na minha vida. Amém. Amigos, eu sei que vocês estão com vontade de que não acabe, né? Aquela saudade já batendo, né? Mas a gente já está... Estamos nos aproximando aqui já de 10 horas da noite, né? Para quem está assistindo agora de manhã à tarde, nós estamos agora aqui à noite. Mas eu quero, quem sabe que mais aí 2 ou 3 pessoas que não falaram ainda, eu vi que o Cristiano já estava vendo áudio, né? Faça aí um comentário breve também, as suas últimas considerações, para a gente poder encerrar com uma oração de gratidão a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito e fez por nós até aqui. Cristiano. Pastor, eu acho incrível que Deus ele está convidando vocês e quem estiver assistindo, Deus está convidando você para não caminhar sozinho, saca? Porque às vezes nós buscamos todas as respostas e nós não vamos ter todas as respostas. Com nenhum estudo, nem com 10, nem com 20, algumas dúvidas vão existir. Algumas dúvidas elas vão existir ao longo da caminhada, outras dúvidas vão surgindo. Mas o problema não está nas dúvidas, sabe? Hoje eu entendo que a minha melhor decisão foi não dar ouvidos para as minhas dúvidas, mas olhar para quem pode me dar segurança na caminhada. Eu caminho com Deus e convido quem estiver assistindo a caminhar com Deus, não na certeza que todas as suas dúvidas vão ser respondidas, mas na certeza que diante das incertezas você não está sozinho. E o convite do batismo é exatamente isso. É para a galera ainda que, sabe, está numa dúvida e não sabe, será que esse é o melhor caminho? Eu digo para você com toda certeza, esse é o melhor caminho. Aliás, eu não sei nem o que você está fazendo que você não tomou essa decisão. Sabe por quê, cara? Porque se você já parou nesse vídeo, é porque você está com problemas. Se você já parou nesse vídeo, é porque algumas dúvidas estão acontecendo. Se você parou nesse vídeo, é porque o Espírito Santo está movimentando seu coração. Então, cara, na moral, você ou menina, tal, não sei quem está assistindo. Na moral, é hora de voltar. Se você está longe, volta. Se você nunca esteve perto, volta também. E mesmo em pandemia, dá sim para marcar seu batismo. Sabe por quê? Porque tem decisões que não pode esperar para amanhã.
Tem decisões que tem que ser tomada hoje. E eu espero que você tome essa decisão, porque eu não me arrependo dessa decisão. Porque eu tenho certeza de um Deus que caminha do meu lado. E é isso aí que eu desejo para você, cara. Eu não desejo para você que tudo vai dar certo, nem que você vai ter todas as respostas. Eu desejo para você a certeza de não estar caminhando sozinho. Isso é a melhor coisa para esse mundo incerto que nós vivemos. Amém. Louvado seja Deus. Que lindo, Cristiano. Obrigado, hein? Eu acho que já o apelo final é esse aí mesmo, né? O que você está esperando, né? Aceita Cristo como Salvador, entregue a sua vida nas mãos dele e, como disse o Cristiano, né? Não sei o que vai acontecer de mim no futuro, não tenho resposta para tudo, mas uma coisa eu tenho Cristo. Eu tenho o Senhor das respostas, né? É bem isso mesmo. Alguém quer arrematar? Olha, são as últimas palavras do último estudo, Resgate da Verdade. Pastor, eu sei que eu já falei, mas eu queria só rapidinho. Ok. Uma coisa que eu lembrei. Eu sei que eu sou bem repetitivo, eu falo muito, muito de Elias, mas é porque o cara era embaçado. Quando a gente lê a história de Elias, assim, a gente fica impressionado, eu pelo menos fico. E eu peço, inclusive quem for orar, que peça por isso, que Deus nos dê a coragem de Elias. A coragem de dizer para quem quer que seja, para o rei, para quem for, que não vai chover em nome de Deus. Que ele nos dê essa coragem de enfrentar uma nação inteira, se for preciso, se enfrentar a nossa família, se virar contra Deus, enfrentar nossos amigos, até nós mesmos, para seguir a Jesus, para seguir a Deus. E que a gente se impressione todos os dias, como Elias, quando viu o anjo, como Daniel, quando viu o anjo, né? E eu peço que Deus nos dê o coração de Davi, a sabedoria de Salomão, a fé de Daniel e a coragem de Elias. Amém. Que assim seja. Gabi, Brenda, Marcel, suas últimas palavras. Eu queria falar um pouquinho, mas é basicamente, tipo, encerrando também, falando de tudo isso, em testemunhar e tudo. Uma música que eu escutei esses dias atrás, eu acho que vai se encaixar muito bem aqui, e também um verso, né? Que... Aí agora eu esqueci o nome da música, mas a gente releva essa parte, mas eu vou pegar o trecho da música, que fala, né? Pois enquanto eu viver, eu vou testemunhar do amor. Então eu acho que todo mundo conhece essa música, né? Então, realmente, né? Essa é a nossa agora missão, a partir de agora, testemunhar do amor de Deus, continuar testemunhando e levar a mensagem para as pessoas que não conhecem. E também uma parte da Bíblia que caminha muito comigo é 1 Coríntios 13, né? Que fala que tudo que eu fizer seja para honrar e glorificar o nome de Deus. Então, hoje, trazer isso também para a nossa vida, sabe? O que a gente fizer, a gente mostra nas nossas ações, em tudo, para honrar e glorificar o nome de Deus. Então, acho que é um jeito também da gente levar Jesus para as outras pessoas. Às vezes a gente não vai conseguir falar com a pessoa, mas esse também é um jeito de levar essa verdade para outras pessoas e que essa verdade não fique só com a gente, que a gente possa espalhar para o máximo de pessoas que a gente puder. E eu acredito que seja isso. Amém, amém. Que façamos isso mesmo. Laura, mais alguém quer comentar alguma coisa antes da oração final? Acho que é isso, né, gente? Temos que acabar, né? Mas esse ponto final não existe na vida do cristão, na verdade, né? Essa experiência que nós tivemos aqui, estamos tendo, ela será eterna. Não vai acabar nunca, né? Nós demos apenas o passo inicial. E você que está nos assistindo, por favor, ouça os apelos desses jovens, né? São meninos e meninas que entregaram a vida a Jesus bem cedo na vida e estão aí, ó, sorrindo, estão aí mostrando que é possível ser feliz. Na verdade, só é possível ser feliz quando se tem Deus na vida, quando se tem Jesus na mente e no coração. Então, imite-os, né? Faça como eles. E um dia você também vai dizer como eu, no alto dos meus quase 50 anos, que valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Amiguinhos, muito obrigado pela companhia de vocês, né? O grupo continua junto,
Nós temos um grupo, nós vamos agora planejar o que fazer daqui para frente. Nós temos algumas ações, algumas ideias, e depois você vai ouvir falar mais ainda do Upstreamers, tá? Não se preocupe. Mas a série Resgata a Verdade termina aqui. Foi uma bênção. O material está à disposição, é só usar para o bem das pessoas, para compartilhar a mensagem de Deus com os outros. E eu quero terminar como nós sempre começamos e sempre encerramos nossos estudos, com uma oração. Eu convido vocês, então, a fechar os olhos para conversarmos com o nosso Deus. Santo Deus, bondoso Pai, nosso Criador, nós te agradecemos por tantas coisas lindas que nos revelaste por meio desses estudos e por tantas coisas maravilhosas que com certeza ainda vais nos revelar ao longo da nossa caminhada contigo. Bondoso Deus, que nós possamos permanecer firmes até a volta de Jesus. Que continuemos como peixes que remam contra o mundo, contra a correnteza da incredulidade, da mornidão espiritual, da frieza. Nós possamos ter coragem, disposição e fé para continuar remando, marchando, nadando contra essa correnteza, para que um dia possamos estar definitivamente salvos com o nosso Senhor por toda a eternidade. Abençoa cada jovem deste grupo, aqueles que não puderam vir também, e abençoa, Senhor, as pessoas que estão nos acompanhando, que nos acompanharam neste vídeo. É o que eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, meus amigos. A gente vai conversando. E seja uma luz, seja uma bênção, sal da terra, por onde vocês passarem, tá bom? Um grande abraço.